E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e faz uma outra pergunta para que eu responda na semana que vem, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas que a gente vai abordar e também para fazer o seu questionamento para a próxima edição. Começo com a pergunta do Leonan Fábio. Você tem medo do Cruzeiro subir para a primeira divisão e não aguentar a competição, porque hoje em dia times de menor expressão têm melhor poder financeiro que o Cruzeiro, tipo o Ceará? Leonan, obrigado pela pergunta. Só deixando bem claro, eu estou gravando esse vídeo antes da estreia do Cruzeiro na Série B, tá? E nesse momento o que a gente tem que pensar é em conseguir subir para a Série A. A gente tem que pensar na Série B. A gente não tem que pensar no que vai acontecer se porventura a gente subir. A gente vai ter tempo para fazer esse planejamento se tudo correr bem durante essa Série B e a gente estiver de volta à elite na próxima temporada, tá? Mas o que eu imagino é o seguinte: todo time que sobe de divisão, o objetivo dele é não cair de volta, tá? O primeiro objetivo de um time que acabou de subir é sempre a manutenção. E no caso do Cruzeiro, se a gente subir, não vai ser diferente. Até porque, como a gente tá aí com 2 anos de Série B, né? Certamente o potencial financeiro do Cruzeiro vai ser menor do que a maioria dos times. Você citou aí o Ceará. É um time que, além de estar com uma arrecadação melhor, é um time que é bem organizado fora de campo. E essa é a maior virtude deles em relação ao Cruzeiro. Porque provavelmente se o Cruzeiro volta para a Série A na próxima temporada, a gente vai receber mais dinheiro que o Ceará, mesmo que eles já estejam, né, há algumas temporadas jogando a primeira divisão, entende? Simplesmente porque tem toda aquela divisão, parte de torcida, parte é pelo desempenho esportivo, né? E tem a questão das vendas também, a grana do pay-per-view. Então o Cruzeiro, como tem uma torcida maior que a do Ceará e não é uma torcida tão localizada no próprio estado, naturalmente a gente vai conseguir ter uma arrecadação maior. A questão é, o que é que a gente vai fazer com esse recurso que pode ser um pouco maior que eles? A gente vai saber gerir bem? Porque o Cruzeiro nunca sabe usar bem os seus recursos. E o Ceará, assim como o Fortaleza, são clubes que têm conseguido, né, mesmo recebendo menos, manter as contas em dia, pagar salário certinho para os seus profissionais, e isso torna o time muito mais competitivo naturalmente. E é uma lição que o Cruzeiro parece que ainda não aprendeu. Mas para tentar responder a sua pergunta, sim, eu tenho medo do Cruzeiro subir para a primeira divisão, não se organizar e brigar de novo contra o rebaixamento. Mas antes de qualquer coisa, a gente tem que conseguir subir, porque não tem como a gente cair da Série A para a Série B estando na Série B. Então a gente tem que focar no que pode fazer nessa temporada, no que é um objetivo palpável, e aí a gente vai ter sim todas as condições, todo o tempo para conseguir arrumar a casa e fazer uma boa Série A no ano que vem, se tudo correr bem nessa temporada. O Luca Ferreira pergunta: você acha que algum dos meias do Cruzeiro poderia jogar aberto pela esquerda? O Ayrton é veloz e habilidoso, porém não tem passe refinado e grande visão de jogo. Algum dos meias, Marco Antônio, Claudinho, Sobis ou Marcinho, poderia fechar bem o lado esquerdo para deixar o Ayrton fazendo a correria dele pela direita? Abraço. Um abraço, Luca, obrigado pela pergunta. Dos 4 meias que a gente tem, que você citou, né, colocando o Rafael Sobis, que é um atacante, como uma opção de meia também, coisa que eu concordo, eu acho que o Sobis e o Claudinho seriam os jogadores mais adequados a fazer esse papel abertos pelo lado esquerdo. Isso porque eles já fizeram isso na carreira. O Claudinho chegou a jogar algumas vezes assim, até aqui no próprio Cruzeiro. Logo que ele chegou, ele fez alguns jogos mais abertos pela esquerda, né, sendo aquele meia que puxa da ponta para dentro para ajudar na armação. E o Sobis já cansou de fazer esse papel. O Sobis já jogou em todas as posições do ataque, aqui mesmo no Cruzeiro. Já jogou aberto na esquerda, aberto na direita, como meia, já jogou como centroavante, já jogou ali no trio de meio campo do Felipe Conceição em alguns momentos também, né? Ele é um jogador que oferece alternativas. Só que tanto o Sobis quanto o Claudinho, eles não têm a vitalidade de um ponta, e o Felipe Conceição gosta muito desse jogador de extrema velocidade, um em cada corredor. Eu entendo a escolha do técnico, mas eu acho que seria interessante o Cruzeiro experimentar em alguns momentos ter um ponta velocista e um ponta mais construtor, digamos assim, né? Como aconteceu, por exemplo, no ótimo time do Cruzeiro 2013 e 2014, que a gente tinha um atacante, né, que era Dagoberto ou William Bigode ou o próprio Alisson pela esquerda, e pela direita quem normalmente jogava era o Everton Ribeiro, que era um meia de armação, tinha certa velocidade também, mas ele não era um ponta corredor, ele era um cara que ajudava na armação, ou centralizava mesmo a armação, né? Ele era o camisa 10 do time mesmo que jogasse aberto,
porque o Ricardo Goulart, que jogava centralizado, era mais um segundo atacante, digamos assim. Então eu acho que valeria sim o teste, seja com Claudinho ou com Sobis. Marco Antônio e Marcinho eu acho que teriam um pouco mais de dificuldade, tá? Principalmente o Marco Antônio, que sempre jogou mais na faixa central do campo, seja como um camisa 10 e seja até como um segundo volante. O Marco Antônio já jogou em algumas funções, mas normalmente nessa faixa central, justamente porque sempre foi um jogador que teve uma dificuldade, uma fragilidade física, né? Fragilidade essa que pode ter sido superada agora que ele virou aí um Megazord, né? Mas ainda assim eu entendo que o lugar para ele, até porque ele tá se readaptando a muita coisa no futebol, o melhor lugar para ele é centralizado. O Claudinho e o Sobis eu acho que poderiam ser testados ali sem o menor problema. O Leonardo Guzzo pergunta: o Real Madrid está jogando no seu centro de treinamento, sei que é pela reforma do Bernabéu, mas pensando no nosso caso, sem público na pandemia, não acha que se o Cruzeiro jogasse no centro de treinamento iria economizar muito, já que não temos estádio? Leonardo, obrigado pela pergunta. Eu acho que aí cabe a gente fazer um pequeno esclarecimento, que é o seguinte: o Real Madrid joga no seu centro de treinamento? Sim, ele joga no complexo, né, que tem lá no centro de treinamento, que é um bagulho gigante, por sinal. Mas ele não joga num campo de treinamento, ele joga num estádio. Já existia um estádio dentro do complexo do centro de treinamento lá do Real Madrid, que é o estádio Alfredo Di Stéfano, que foi construído em 2006 e sediava os jogos do Real Madrid Castilla, que é o time B do Real Madrid. Ele é um estádio de fato, ele não é apenas um campo de treinamento. Tanto que tem capacidade para 6 mil torcedores, tá? Então se o Cruzeiro tivesse um estádio de fato, seja no centro de treinamento da Toca 1, da Toca 2, em qualquer lugar que pudesse ser utilizado, que fosse um estádio pequenininho para 1000 pessoas, se a gente tivesse, perfeito, o Cruzeiro jogaria lá, mas não tem, a gente só tem campo de treino. Recentemente nós vimos o Cruzeiro jogando lá os jogos treino, né, contra Boa Vista e Boa Esporte nos campos da Toca da Raposa 2, e a gente vê ali que conseguiram fazer a transmissão, mas não é uma transmissão de grande qualidade como a gente está acostumado a ver em campeonatos de Série A, Série B e tudo mais. Não tem aquele padrão que a gente está habituado para transmissão e não tem como ter. O estádio ali, né, o campo no caso, ele não oferece a estrutura. E gente, quem viabiliza o futebol é a televisão. A televisão ela coloca certas exigências até com relação à qualidade do produto que ela vai entregar. Aquele tipo de transmissão que a gente viu no canal do YouTube do Cruzeiro, gratuito, legal demais. Eu acho que todo mundo ficou feliz de ver o jogo treino. Se a Globo bota uma transmissão daquela qualidade ali, 4 horas da tarde no domingo, todo mundo vai reclamar porque a gente está acostumado com outro nível de trabalho. Então a resposta é que se o Cruzeiro tivesse a mesma condição do Real Madrid de já ter um pequeno estádio ali no seu complexo de treinamento para mandar essas partidas, seria perfeito. Poderia ser utilizado para esse tipo de jogo, poderia ser utilizado para jogos da categoria de base, do time feminino, mas a gente não tem esse espaço, entende? E assim, convenhamos que hoje o Cruzeiro também não tem condição de fazer um investimento desse tipo, uma construção, porque a gente não tem dinheiro para nada, né? Mas no futuro, a gente dando uma melhorada na situação financeira do clube, eu acho que seria legal o Cruzeiro ter sim um pequeno estádio para esse tipo de eventualidade. O Arthur Luiz pergunta: Daverson, que voltou para o Palmeiras, não será aproveitado pelo Abel e o clube busca outra solução. Seria uma boa para o ataque do Cruzeiro por empréstimo? Arthur, obrigado pela pergunta. O Daverson teve alguns bons momentos com a camisa do Palmeiras, né? Principalmente no Campeonato Brasileiro de 2018, quando o time foi campeão ali com o Filipão. Ele tinha aquelas presepadas dele, aquelas simulações, mas ele marcou alguns gols. A média no Palmeiras não é das melhores, ele marcou 24 gols em exatos 100 jogos com a camisa do Alviverde. Só que o Daverson traz consigo alguns problemas, né? Ele é um jogador muito irregular, não é aquele centroavante confiável, e a gente tem que lembrar que quando ele chegou ao Palmeiras, ele veio muito valorizado. O Palmeiras comprou esse camarada por 5 milhões de euros, cara. E certamente o salário dele também é bem alto, é muito fora da realidade do Cruzeiro hoje. Então, para ele jogar no nosso clube, o Palmeiras teria que emprestar o Daverson pro Cruzeiro e pagar a maior parte do salário. É um cenário que eu não acho muito provável que vai acontecer, até porque ele tem certo mercado no futebol europeu. Nas últimas temporadas, inclusive, ele teve jogando na Espanha e não foi bem. No primeiro semestre de 2020, ele foi emprestado ao Getafe da Espanha e em 7 partidas fez um gol. E nessa última temporada europeia, 2020-2021, ele esteve no Alavés. Ele jogou 29 vezes e só fez um gol também. E esse histórico recente é mais um fator que me faz pensar que não seria uma boa contratação, porque ele não tá fazendo gol, né? Ele nunca foi um centroavante de uma média excepcional, mas nos 2 últimos anos ele tá ainda pior do que ele foi, por exemplo,
exemplo, no Palmeiras. Então não é um cara que eu buscaria. Eu acho que o Daverson traz muitos problemas consigo, ele é um jogador chatíssimo e eu consigo entender certas virtudes. Ele é um cara de bom jogo aéreo, por exemplo, mas a gente já tem um centroavante que tá aí sem espaço, né, que é o Marcelo Moreno, que é um jogador que tem essa mesma característica de qualidade no jogo aéreo. E o Marcelo Moreno ainda tem uma história aqui no Cruzeiro, né, que ainda justifica a contratação. O Daverson não tem. É um jogador caro, é um jogador que não é garantia de entregar nada, e o nosso técnico Felipe Conceição nem é muito fã desse centroavante mais de área. Então eu acho que o Daverson, por todo esse pacote, não seria uma boa aquisição pra gente. O Roberto Haddad pergunta: vendo o sucesso que a Copa do Nordeste tem feito, você acha que seria uma boa se voltasse a Copa Sul Minas? Roberto, obrigado pela pergunta. Eu acho que a Copa Sul Minas teria um lugar interessante no calendário se acontecesse uma coisa: se não tiver o campeonato estadual, ou melhor, se o campeonato estadual não for disputado pelos times grandes, os times aí que estão nas primeiras divisões do campeonato nacional. Porque aí você consegue oferecer uma competição mais interessante, com um nível técnico muito melhor para as equipes que vão disputar logo depois do campeonato nacional. E tem como fazer isso? Tem, até porque a realização dos campeonatos estaduais no próximo ano, ela ainda está sob dúvida. Ninguém sabe se vai ter campeonato, até porque acabou o contrato da Globo com os principais estaduais. Com o Carioca já tinha acabado, né? Quando o Flamengo fez aquela palhaçada no ano passado, acabou o vínculo da Globo com os times cariocas, e aí a gente teve o fim do contrato com Paulista, Mineiro e Gaúcho. Então no próximo ano, se vai ter estadual ou não, ninguém tem certeza ainda. Justamente porque o estadual só existe por causa da grana da Globo, entendeu? Se a televisão não botar dinheiro na competição, os clubes também não tem por que disputá-la, né? Enfim, vamos aguardar o que acontece. A gente deve ver notícias sobre isso nas próximas semanas, mas sobre a Copa Sul Minas, seria interessante, é uma competição muito legal. Ela pegou naquele início, né, nos primeiros anos, e aí terminaram com a Copa Sul Minas porque o brasileiro virou pontos corridos. Teve a Copa da Primeira Liga, né, que acabou virando de certa forma uma Sul Minas, mas não pegou no breu. Aquilo ali já nasceu morto, foi um projeto que foi esvaziado pelos próprios clubes, né? Muitas vezes eles têm esse tipo de iniciativa que parece fazer de tudo para dar errado, né? Porque os caras fizeram: vamos criar aqui a Copa da Primeira Liga, vamos romper com esse modelo, vamos romper com a televisão e não sei o que. Aí os caras foram lá e venderam a competição justamente pra Globo, né? É de uma burrice sem tamanho. Então, se isso acontece em 2022, não vai ter campeonato estadual porque a televisão não quer pagar. Se você consegue revivar esse modelo da Copa Sul Minas, que seja um torneio curto, um mês ali, servindo até como uma espécie de pré-temporada para o Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que seria muito interessante, cara. A gente precisa ter um pouco mais de folga no calendário, né? E para voltar uma competição, alguma coisa tem que sair. O que não pode é enxuchar mais jogo, porque não tem nem tempo. Esse ano, por exemplo, lá em São Paulo, os caras estão jogando de 2 em 2 dias. Isso é bizarro. O nível do campeonato cai demais. O Rafael Bruno pergunta: aproveitando a deixa do Vinícius Araújo, que foi algo que a gente falou no vídeo da semana passada, queria saber do Léo Bonatini. Se não me engano, ele era da mesma época do Vinícius e tinha muito futuro. Não sei se ele vingou em algum clube, mas talento ele tinha. Rafael, obrigado pela pergunta. O Léo Bonatini tá seguindo a carreira dele aí num bom nível do futebol europeu. Atualmente ele pertence ao Wolverhampton, né, que joga a primeira divisão inglesa, só que nas 2 últimas temporadas ele não fez parte do elenco do clube, ele foi emprestado para outras equipes. Nessa temporada europeia que acabou de acabar, ele esteve emprestado ao Grasshoppers, que era da 2ª divisão suíça, e o time subiu como campeão. Ele jogou 33 partidas e fez 13 gols. Ele foi o artilheiro do clube na temporada, inclusive. Esse Grasshoppers, ele faz parte ali do mesmo grupo que é dono do Wolves, né, que é o time de origem dele. Então os clubes têm essa mania, né, eles ficam emprestando os jogadores para onde é mais conveniente. Inclusive o Léo renovou o contrato com o Wolves até o fim de 2023. Acho muito difícil ele ser aproveitado na Premier League na próxima temporada, mas deve continuar jogando ali no futebol europeu. Ele é de fato um bom atacante, cara, só que assim, a trajetória dele no Cruzeiro foi muito acidentada, né? Ele teve destaque na seleção sub-17 e aí ele foi parar na Juventus da Itália, teve um período lá, mas a Juventus acabou não comprando, ele voltou pro Cruzeiro, foi emprestado pro Goiás, aí teve um episódio no fim de 2014 que ele se envolveu num acidente de carro, capotou o carro, saiu fugindo, tava bêbado, enfim, deu mó angu. Aí ele acabou sendo vendido pro Estoril por um dinheiro de pinga, se eu não me engano foi tipo 400 mil euros que os portugueses pegaram nele, e menos de um ano depois venderam ele por mais de 5 milhões de euros lá pro futebol da Arábia Saudita. E só pra falar em números, tá? No Estoril Praia de Portugal ele jogou 53 vezes e marcou 24 gols. No Al Hilal da Arábia Saudita
Mesquita foram 38 jogos e 17 gols. E aí na temporada 17-18 ele jogou pelo Wolverhampton, fez 12 gols em 47 partidas e ele ajudou o time a subir para a primeira divisão inglesa. Na Premier League em si ele jogou muito pouco, depois acabou sendo emprestado para o Nottingham Forest, teve uma outra passagem por Portugal no Vitória de Guimarães e a última temporada foi essa na Suíça. Ele ainda é um jogador novo, acredito que ainda pode, né, fazer seus golzinhos por lá, e se ele voltasse pro Cruzeiro eu acharia muito bom, porque pro nível que a gente tem de atacante aqui no Brasil, o Bonatini é excelente. Mas hoje me parece bem fora da nossa realidade, porque é um jogador que certamente ganha bem e tem mercado lá na Europa, né? Então não dá pra ele voltar pro Cruzeiro nos próximos anos, mas ainda tá com 27, quem sabe um dia ele retorne e finalmente jogue pelo profissional do Cruzeiro, né? Porque na base ele teve certo destaque, mas nunca teve uma chance sequer no time de cima. E pra fechar, o Lucas Barbosa pergunta: eu sempre achei que o jogo do 6-1 foi o mais importante da nossa história, por ter sido uma goleada no nosso rival e nos livrar do rebaixamento. Você acha que pelo fato do Cruzeiro ter sido rebaixado alguns anos depois, o jogo perdeu um pouco do encanto? Lucas, obrigado pela pergunta. Eu acho que quando a gente faz uma análise muito prática, né, o que foi o 6-1? Uma possibilidade do Cruzeiro ser rebaixado pelo maior rival, que a gente conseguiu reverter isso através de uma goleada histórica e da salvação. Legal demais, espetacular. Nada vai tirar o brilho desse fato em si. Mas sem dúvidas, o rebaixamento acontecendo algumas temporadas depois tira um pouco do brilho desse episódio, né? Porque querendo ou não, a gente tinha sim aquela coisa de nunca ter caído, a gente tinha certo orgulho desse feito, que é algo relevante, e infelizmente a gente não tem mais esse orgulho, né? Essa alegria. Então deu uma diminuída naquela importância. Mas o jogo em si, a forma como tudo aconteceu, a semana do clássico, o que acontece no jogo, tudo aquilo, cara, foi épico. Quem viveu aquilo ali jamais vai esquecer e sempre vai ter uma importância muito grande, pelo menos pra mim, né? Não é à toa que é o nome do canal. E muitas vezes eu recebi perguntas aqui no canal, né? Pô, e se um dia o Atlético ganhar do Cruzeiro de 6-1, você vai mudar o nome do canal? Como é que vai ser? E eu sempre respondo o seguinte, cara, que o 6-1 é aquele episódio que aconteceu no dia 4 de dezembro de 2011, tá? Então se o Cruzeiro tomar um 6-1, paciência, o que a gente pode fazer? A gente não joga, né? Como diria Craque Neto, eu não jogo. Então, não tem muito que a gente possa fazer. Isso pode acontecer, até porque a gente vê que o Cruzeiro nos últimos anos está um time muito mais fraco. Mas aquele dia, aquilo que a gente viveu, nada vai apagar e nada vai mudar. Mas o fato do Cruzeiro ter caído, sem dúvida nenhuma, né? Ficou menos legal. Mas tudo que acontece na vida tem que servir de aprendizado de alguma forma, cara. E eu acho que grande parte da torcida do Cruzeiro tava precisando mesmo de um saculejão, um choque de realidade, um tapa na orelha, né? O problema é que a gente tá tomando tapa na orelha demais, né? Já podia ir com calma, a gente já entendeu a mensagem. E sobre ser o maior jogo da história do Cruzeiro, aí eu discordo, tá? Pra mim, o maior jogo da história do Cruzeiro Esporte Clube é o 6-2 pra cima do Santos do Pelé, e acho que nunca vai ter nenhum jogo para chegar perto do que aquilo ali representou, cara. Aquele jogo mudou a história do futebol brasileiro. Foi muito mais do que colocar o Cruzeiro no mapa. Aquilo ali foi uma mudança gigante na história. A gente não viveu, né? Mas a gente consegue entender pelo contexto o que é que aquilo ali fez virar o futebol brasileiro, mudou o formato de competição. Enfim, aquele jogo é demais e para mim aquilo ali é que afirma o nome do Cruzeiro como o gigante que é. O 6-1 foi um ótimo episódio, até pela rivalidade e tal, mas perto do 6-2 nada chega. Encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos temas aqui abordados e também para fazer a sua pergunta para a semana que vem. Amanhã a gente está de volta com os vídeos de notícia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!